De onde está vindo toda essa força do Ser Vermelho para tomar toda a Zona Oeste? Aí, ó, tá vendo as perguntas que os caras mandam, mano? É só a pergunta pra gente falar de novo de bandido. E o nosso 6 por 1 acabou de acabar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então vamos dar a explicação legal pros caras aqui, ó. Vocês sabem que desde 2016, o Ser Vermelho, ele tomou rotas importantes do comércio ilegal de substâncias, certo? Ele foi lá com o primeiro comando no Paraguai. Ele foi lá com o primeiro comando no Paraguai e tomou uma das rotas importantes, que é a Rota Solimões, enquanto o primeiro comando tomou a Rota Caipira e faz a exportação para Santos, leva para Santos e faz a exportação, enquanto o Ser Vermelho ele fica mais responsável pelo fornecimento nacional. Só falando aí, primo, o Edson tá perguntando a Zona Oeste de onde? Do Rio de Janeiro, tá? É o seguinte, a Zona Oeste, ela tinha alguns locais que historicamente eram do Ser Vermelho, por exemplo, Cidade de Deus, mas como muito policial foi alocado para morar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá acabou sendo meio que o berço das milícias, lá e a Baixada Fluminense. E aí, as milícias, em determinado momento, elas expulsam boa parte do CV de dentro da Zona Oeste. Ali tem uma concentração gigantesca de população. Então, o Ser Vermelho poderia explorar, por exemplo, o sistema ali de venda de gás e tal, porque é muita gente. Sistema de vans que também dá muito dinheiro. E, historicamente, o CV perdeu uma parte dali. Ele não estava em todas as partes ali, por exemplo, mas ele perdeu. Ao perder isso, ele, lógico que enfraqueceu em uma boa parte, ficou com a zona norte do Rio de Janeiro, que é uma região também que tem bastante gente, mas perdeu parte da zona norte do Rio de Janeiro também para o TCP. E só que depois que o comando, depois que o Ser Vermelho ele toma essa rota importante, junto com o comando de São Paulo, depois, lógico que os caras viram meio que rivais, depois que ele toma essa rota, ele começa a arrecadar muito dinheiro. Porque as organizações dos outros estados começam a pegar do Ser Vermelho e começam a pagar e isso começa a enriquecer os caras. O Rafael Soares fez uma baita reportagem sobre isso daí e eu tô só reproduzindo o que ele falou. Esse dinheiro, ele tá entrando e ele tá indo para os principais chefes do Ser Vermelho. Muitos deles estavam em presídios federais, mas eles chegam para esses chefes e chegam para os chefes de morro. E o Ser Vermelho acabou montando um grupo de elite e deixando dois caras responsáveis por invadir os morros, entrar nesses morros e tentar fazer uma tentativa de retomar esses morros, retomar essas comunidades. Retomar no ponto de vista de retomar as bocas ou invadir e tomar as bocas que ainda não eram deles, que é o que está acontecendo, por exemplo, no Gardenia Azul. O que acontece? Os caras designaram dois caras para fazer isso, que é o Quintanilha, o Abelha e o Doca, né? O Edgar Doca. A gente tem vídeo dos dois lá no Iconografia da História. Eles montaram o sistema, o Marreta também, que é do Ser Vermelho, e eles montaram o sistema. Com essa entrada do dinheiro dos entorpecentes, está sobrando muito dinheiro para fazer isso. E os caras têm montado até equipes de elite para fazer execuções ao naipe dos pistoleiros, como Adriano da Nóbrega e Rony Less. Você tira a vida do chefão, depois fica mais fácil, porque a milícia acaba se dividindo em vários e fica mais fácil de derrotar. Eles fizeram, por exemplo, o Ser Vermelho fez, por exemplo, a equipe Sombra, que era uma equipe de 10 pessoas, mais ou menos, que era responsável por fazer execuções de aluguel de chefes de milícia. Vocês devem lembrar que o irmão da deputada Samia Bonfim, ele acabou sendo executado com mais 4 médicos, um deles não morreu, né, mas estavam em 4, num quiosque na Barra da Tijuca. Eles foram participar de uma convenção, né, uma reunião de médicos lá, uma convenção de ortopedistas, e passou uns caras num Fiat Pulse, e num Pulse, né, e pum, 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 fuzilou os caras morreram, depois esses caras caíram no tribunal do crime. O cara que fez isso era um cara chamado Leque, que era da milícia e depois foi pro Ser Vermelho, e ele fazia parte dessa equipe Sombra, que era uma equipe de elite que queria tirar a vida de um cara chamado Tylon, que é filho de um dos donos da milícia de Rio das Pedras, ali na região da Zona Oeste. E a milícia do Rio das Pedras ela é bastante famosa e ela é bastante poderosa, e é uma milícia que é muito resistente naquela região. Então, o Ser Vermelho ele acabou ficando poderoso porque está entrando muito dinheiro e ele está conseguindo montar essas equipes. Então, ele está
tá impondo ali no Rio de Janeiro um conflito armado em que ele tá conseguindo bancar porque esse dinheiro do atacado e do varejo tem vindo e os caras conseguem bancar. Cara, bancar uma guerra não é fácil, tem que gastar muito dinheiro pra fazer isso, tem que pagar muita gente, sabe? Tem perdas humanas, tem perdas de arma, tem, cara, um AK-47 no mercado paralelo tá 40 pau. Tá ligado? Quantas AK-47 você precisa? Quantos fuzis você precisa? 762, 556 pra poder tomar uma comunidade, por exemplo, do tamanho da Cidade de Deus, sei lá, do Gardenia Azul, uma região do tamanho de Campo Grande, que obviamente tem vários bairros ali, vários locais e várias comunidades ali. Então o Ser Vermelho tem ficado muito forte, tá? E é isso que tá fazendo os caras ganharem muito dinheiro. E obviamente que você tem toda uma equipe de, eles chamam de generais, né? Os roncas, os generais, que são os caras que acabam comandando essa tomada de poder. Aí, segundo a polícia, seria o Doca e o Abelha, tá? Não sei se o Abelha já tá ainda, porque teve gente que falou que ele saiu. O jornalismo. Tudo isso que eu tô falando não são informações privilegiadas que eu tenho, tá? Ela é do jornalismo e principalmente do Rafael Soares. Eu quero trazer o Rafael Soares aqui, mano, pra gente conversar. Ele tá cobrindo agora o caso Gritzbach em São Paulo. Inclusive, galera,